A gente acha que tá protegendo tudo e tá fudendo tudo. Desculpa falar o português, claro. Mas o fato é que levaram esses bichos pra lá e agora a gente teve que negociar com o traficante pra trazer de volta. 200 você pode caçar. Esses 200, essa grana, vai pra onde? Vai pra conservação do alce. E não pro bolso de algum filho da puta que corrupto que roubou a grana, entendeu? Ah, mas eu não como carne. Então não coma carne, cara. Mas não impeça quem come carne. O comunismo, né, que é a questão política, né, e o socialismo é econômica, né, mas eles não encaixam hoje no progresso. Eu não vejo progresso nisso. Parece que quando você não é essa esquerda, parece que você não tem coração, Eduardo. E isso é mentira, cara. Se eu falar a verdade, eu só me fudi com isso, né? Porque eu tive patrocinadores que foram embora por questões radicais. Pode me chamar então de conservador, eu acredito nesses princípios. Deixa eles lá! Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente. E não é sem razão. Você sabe do que eu tô falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala, pessoal! Pela minha camisa aqui já dá para perceber que o Brasil precisa saber tá diferente essa semana, né? É que a gente está recebendo aqui o cara do meio ambiente, Richard Rasmussen, filho de Rasmus, é dinamarquês, sueco. Eu pensei que fosse lá dos Egípcios, lá das pirâmides. Não é com R, não, as pessoas acham que é com H, né? Rasmussen, não, é R. Eu sou filho de imigrantes, pai alemão, mãe italiana, os dois infelizmente falecidos. Uhum. E eu também tenho italiano também. Eu fico brincando falando que o narigão entrega que é italiano. Mas Richard, obrigado por ter vindo aqui, cara, disponibilizar o seu tempo. E, na verdade, a gente tem uma pergunta aqui que a gente sempre abre no nosso programa, mas que eu vou pedir para você fazer por educação, que eu acredito que é capaz de muito mais gente conhecer você do que eu no meu canal. Mas, porventura, se alguém não te conhecer, poderia só se apresentar, dizer um pouquinho do seu passado, do seu histórico, até você virar o embaixador do ecoturismo do Brasil? É verdade. É com muita satisfação e honra. Eu tenho 50 anos de idade, eu sou economista, tenho um MBA no Canadá, antes de ser biólogo, né? Pouca gente sabe disso. Eu tenho trabalhado nos últimos 17, 18 anos nas televisões, trabalhei para todas as emissoras, passei pela SBT, Record, lá atrás pela TV Futura, fiz TVs a cabo, National Geographic, hoje ainda tem nossos programas lá passando na National Geographic, tem para América Latina inteira vai nosso programa, para Discovery Channel também. Atualmente estou na TV Cultura todos os domingos de manhã com programas de natureza, né? Esse é o enfoque principal do meu trabalho e eu tenho atuado em diversas frentes, dando apoio para diversos projetos de conservação no Brasil que a gente acha que merecem a nossa atenção. Uhum. Para quem te segue nas redes sociais, sabe que recentemente você esteve no Pantanal. Sim. Como é que está essa questão no Pantanal? E você acredita que existe uma desinformação por parte de alguns veículos de imprensa? Como é que você enxerga essa questão do Pantanal atualmente? Não, o Pantanal temos um problema, né? 20% pegou fogo, né? A gente teve uma grande perda, todos perdemos, todos. Não tem ali, porque todos, fazendeiros, o pantaneiro, a biodiversidade, os ligados à conservação, o Brasil perdeu, né? O que nós temos que nos perguntar é o que aconteceu de fato no Pantanal para a gente assistir ao maior incêndio desses últimos 40 anos. Uma série de fatores que a gente sabe, né, o que está acontecendo. O que a gente precisa agora é resolver. Uhum. E na verdade o que está acontecendo? Eu ouvi dizer, por exemplo, que houve um acúmulo muito grande de massa orgânica por não haver mais o chamado incêndio controlado. E isso daí é o que propiciou a uma grande queima de material orgânico ali naquela região. Isso é verdade? Não, em parte. Na verdade, assim, o que é que causou esse... em primeiro lugar, uma grande seca. É o segundo ano de muita seca. Já no ano passado eu estive no Pantanal. Eu estou no Pantanal desde maio. E
o que aconteceu é que nós estamos com um descompasso, né? O nosso planeta é um ser vivo e ele tem naturalmente mudanças que estão acontecendo, tá? Se mudança parte do homem, se faz parte do homem, a gente tem que entender que também o planeta ele muda, né? Se você vai ao Holoceno há 10 mil anos atrás, o planeta era completamente diferente, tinha época de gelo, de degelo, então o planeta é um ser vivo, né? A gente tem que entender isso. Há 2 anos tem seca, né? A seca intensiva e não houve esse ano a cheia. O Pantanal ele é regulado pela cheia e pela vazante, né? Quando seca o Pantanal e quando enche. Não houve a cheia. Então o que aconteceu? Os campos ficaram muito secos, né? O que propicia e ajuda a alastrar o fogo. O fogo é um componente natural do Pantanal também, né? Isso eu não quero dizer que o que aconteceu foi 100% natural. Não, eu acho que tem ação humana, sim, que precisa ser apurada, mas há uma legislação que precisa... Nós precisamos agora sentar. Entendeu, Eduardo? A parte de pesquisa, né? Os pesquisadores, o pantaneiro que está há 300 anos lá, se hoje tem onça no Pantanal, é porque durante esses 300 anos, os caras que ocuparam o Pantanal preservaram a onça lá. Então, assim, a gente tem que escutar o pantaneiro que há 300 anos lida com o fogo, com a enchente, e sentar junto com os pesquisadores para entender o que mudou no ciclo. O que a lei atrapalha? Nós temos hoje algumas legislações que realmente emperram, que é onde você fala. A conservação às vezes dá um pé no pé da própria conservação. Você acha que está fazendo conservação, mas não está. Então fala assim, não, deixa isolado, não mexe naquilo, não faz... Às vezes não é bom. Você tem que ajudar para aquela situação, uma situação de seca extrema, para que você possa limpar os campos. O boi saiu de lá. Essa é uma pergunta. Qual é o papel ali da pecuária? Retirando-se o boi daquela região, de fato isso melhora, isso atrapalha? Como é que é a influência do gado? Existe uma expressão que todo pantaneiro, quem vive no Pantanal, inclusive os pesquisadores sabem e não podem negar, que é chamado boi bombeiro. Né? Porque o boi ele vai consumindo, baixando os níveis daquela massa orgânica, né? O pantaneiro, o boi fugiu do Pantanal, ele foi embora, não é que fugiu, começou a ficar inviável por uma série de questões que a gente agora precisa avaliar, e agora realmente a gente vai ter que avaliar enquanto sociedade, porque chegou a esse ápice que nunca aconteceu, né? Esse tamanho de incêndio, 40 anos não tem, eu vou há 40 anos no Pantanal, nunca tinha visto algo assim, fiquei impressionado. Então a gente vai ter que sentar e saber o que tem que mudar, mas não é assim uma coisa tão fácil de apontar dedos e falar, é isso, foi o cara, o fazendeiro, foi o cara, tem tudo, tem fazendeiro, tem cara falando que tem cara de MST, tem falando que tem tem indígena que botou fogo. Então assim, o que a gente tem que entender é que o Pantanal, ele vai necessitar agora, por conta dessas mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta, a gente vai ter que ajustar esse relógio biológico, não é assim, dia 5 de novembro começa a Piracema. Cara, como assim dia 5 de novembro? Pode acontecer dia 8 de outubro, ou pode acontecer dia 25 de novembro. Você entende? Eu estou usando a Piracema como um exemplo, mas de dizer, há uma mudança no planeta. Nós precisamos entender que mudança é essa, os pesquisadores vão ajudar a gente a entender quais as práticas que o pantaneiro tem que adotar de agora em diante para que isso nunca mais aconteça. Uhum. E no meio desse incêndio no Pantanal, a gente viu muita imagem de animais, né? E, inclusive eles sendo resgatados por brigadistas, pessoas que estavam ali preocupadas realmente com essa questão. Como é que é o papel desempenhado pelo brigadista que vai lá para apagar o incêndio? Que na minha visão eles são praticamente os heróis ali da floresta e se metem em lugares que poucas pessoas se arriscam a ir. Até porque é perigoso, você está no meio de um incêndio, aquilo ali bate um vento, muda o vento, não sei. Nós tivemos mortes. E tudo ali seco? Nós tivemos mortes. Como é que é o trabalho deles lá? Aliás, eu queria fazer isso, é muito importante porque circularam vídeos de uso, né, do próprio pessoal do ICMBio, que são brigadistas, que foram os heróis do combate ao fogo. E um desrespeito a brigadistas que morreram combatendo fogo, quando você pega um exemplo pegaram imagens de brigadistas colocando fogo, por quê? A expressão velha que todo mundo já conhece, o fogo combate frio, fogo. Sim. Já não ouviu essa expressão? É exatamente isso. E é isso que acontece no Pantanal. Muitas vezes você tem que colocar fogo numa determinada área para que o fogo não se alastre em outra. Então você controla, isso é uma técnica, você olha o vento, é um estudo, não é uma coisa assim, eu acho que não, é um estudo, o pantaneiro velho sabe disso, né? O brigadista, ele tem que saber como combater o fogo com fogo. Então assim, um desrespeito àquele videozinho que circulou, é um desrespeito com aquelas pessoas que combateram o fogo. O que eu vi, que eu percebi é o seguinte, o brigadista, primeira coisa, aliás, outra coisa, nós temos que colocar
mais brigadistas, talvez de uma forma mais fixa no Pantanal. Isso é uma coisa que talvez a gente tenha que fazer, para que a gente já tá preparado quando a coisa vai acontecer, porque era totalmente previsível isso que ia acontecer. É previsível. Muita massa orgânica inflamável pega fogo. O Pantanal pega fogo. As árvores são preparadas para... Tem árvore de cerrado, ela é grossa a casca, para suportar o fogo. É natural. Então, o que eu vi, por exemplo, muitos bombeiros cuidando das pontes. As pontes, poeticamente, são lindas de madeira lá, mas uma coisa que eu discuti muito, cara, para o ano que vem, vamos pensar, e até conversei com os governos estaduais ali, falei, vamos pensar em terminar de transformar essas pontes de madeira em pontes de concreto, porque eu vi os bombeiros ali lutando para manter as pontes em pé, o que era o papel deles, porque senão não chega água e combustível para os aviões que estavam, por exemplo, combatendo fogo. Mas você tinha todo um efetivo lutando para manter pontes que podia estar combatendo o fogo e não defendendo as pontes, né? Sim. E os brigadistas que estavam naquela missão heróica, e aí resgates de animais. Nós tivemos muitos veterinários, muitos biólogos trabalhando, o pessoal do trade turístico, cara, não podemos esquecer, esses caras, cara, o patrimônio deles está ali, o Pantanal é visitado por gente do mundo inteiro, né? Então, foi realmente uma mobilização de todos os setores. Infelizmente, uma pena, né, que nesse momento a gente pegue algumas pessoas, né, que tem aquela pauta, né, que não querem resolver. Eles querem botar mais fogo ainda, eu digo fogo assim, em discussões, né, e acabam tirando a nobreza de tudo isso que está acontecendo lá para poder trazer pautas políticas, sabe? Isso Você acredita que no meio desse debate existem pessoas que se aproveitam disso para tentar pegar a culpa, vou ver quem eu vou botar aqui, e tacar em determinada pessoa? Lógico. E sim, não, a gente assistiu isso. Eu briguei muito lá com algumas entidades que na verdade, eu acho assim, quando você... que eu falo, o meu trabalho, eu não dependo hoje no meu trabalho de dinheiro de governo, tanto que meu cargo é ecoturismo, eu não ganho um centavo para isso. Né? Eu só defendo um posicionamento que eu acho que nosso Brasil tem sim uma destinação, tem que ser o destino do mundo turístico. Nós temos uma predestinação para isso. As maiores florestas, rios, nós temos uma exuberância para isso, né? Temos 6 biomas maravilhosos para serem visitados, né? Eu não recebo dinheiro de governo, né? Você vê que o meu cargo do ecoturismo, eu não recebo nada, né? É apenas defender uma ideia que eu acho absolutamente natural. O nosso país ser um lugar para receber o turismo e movimentar, né, a economia. Eu não recebo, não faço vaquinha para receber dinheiro, né, como muitas instituições fazem, e eu não sou contra isso. Eu só acho que assim, quando você faz vaquinha, né, e arrecada muita grana, você tem que usar aquela grana para aquele fim. Né? Mas nem sempre isso acontece. Não é sempre isso acontece. Mas as cabeças vão... A percepção do brasileiro está mudando. O brasileiro não é mais trouxa. Então ele começa a ver que todo esse sensacionalismo, mas muitas vezes barato, vai morrer muito mais bicho de fome do que queimado. Eram sempre os mesmos bichos que a maioria das pessoas estava... Isso não quer dizer que não tinham animais que estavam morrendo. Morreram muitos animais. Mas assim, era sempre aquela mesma coisa, entendeu? Muitas vezes os mesmos bichos que usavam, que estavam perto ali da estrada, que o pessoal gostava de filmar, para poder trazer esse tipo de discussão que não leva a resultados. Nós temos que agora sentar enquanto sociedade, não importa em que lugar você esteja, em cima, embaixo, centro, esquerda, direita, não importa. Nós temos que trabalhar em prol do Pantanal e não de pautas políticas. E aí que vem uma próxima pergunta, né? Eu cheguei a ver ali o ministro Ricardo Salles, ele chegou a ir pessoalmente nos incêndios que estavam lá no Pantanal, o governo Jair Bolsonaro fez uma força-tarefa de brigatistas, mas o que eu queria perguntar era com relação ao papel do turismo nessa preservação. Eu recentemente estive na Amazônia, fui lá no barco no Queen, como é que era? Era Rio Negro Queen, um turismo que, sim, sensacional. É pesca, jantar em praia, que a praia de Rio, deserta, a água é calma. Você estava no barco, você viu os botos passando, depois tem uma parte lá num restaurante que o pessoal mais acostumado ali para a passagem do boto, aí fica perto do boto, enfim, os peixes. Tem gente que faz observatório de aves, final da tarde, revoada de aves. Enfim, a gente tem todos esses ingredientes, mas parece que explora mal esse turismo. E aí eu digo, o ecoturismo. Tem como fazer esse ecoturismo sem agredir a floresta? Será que esse ecoturismo não é a saída para levar ali o desenvolvimento para esse povo, para que não seja necessário ele derrubar uma árvore ou incorrer em alguma atividade ilegal que degrade o meio ambiente? Claro que sim. Claro, Eduardo. O turismo, ele é maravilhoso. Sabe por quê? Olha, então vamos lá.
olha como o turismo trabalha. O turismo, por exemplo, vamos pegar numa área onde tem pesca. Vamos falar de pesca. Então, quando você leva um hotel, por exemplo, numa região, você quer que o pescador saia, né? Ou não saia com peixe, mas ele pesque. Muitas vezes até o pesca e solta. Desportivo, né? pesca e solta. Desportivo, né? É o que eu pratico. Você pode até levar o peixe, se quiser. Eu pratico pessoalmente, eu vou lá para me divertir. Se eu quero um peixe, eu vou e compro o peixe que eu quero. Mas o pesca e solte faz o quê? Os hotéis, eles geram toda uma renda, eles empregam pessoas que vão trabalhar no restaurante, na cozinha, que vão trabalhar como guias. Quem que vai ser o guia? É o cara que conhece os peixes, conhece as aves, conhece... Esse cara antigamente provavelmente era um caçador. E ele agora trabalha a serviço do turismo, né? Você pega, por exemplo, o etnoturismo, que eu sou um defensor desde 2005 do etnoturismo. Por exemplo, isso aqui veio dos Yawanawá, que fica no Acre. Olha, é um produto isso aqui. Porra, é um produto, é legal. Eu gosto, pelo menos. Tem gente que não gosta, não sei se você gosta, mas tem demanda pra isso, entendeu? Sim. Então, assim, isso é renda. Então, quando você pratica o etnoturismo, o que acontece? O indígena, né, que muitas vezes começa a não ter condições de viver naquele ambiente dele, porque é muito fácil, a ponta da pirâmide sempre sobrevive, mas a base da pirâmide indígena, ela tá passando fome muitas vezes, tá? Então, assim, aí o que acontece é que ele vai pra cidade, ele não quer, e aí na cidade é o álcool, aquelas condições que ele não foi preparado para esse ambiente. A gente quer que ele fique na aldeia, cara, é lógico, mas para ele ficar na aldeia a gente tem que dar condições. O etnoturismo é maravilhoso, porque você só vai conseguir vender o etnoturismo se o cara que vai lá, ele quer encontrar o diferente, ele não quer o igual. Eu não quero encontrar o Eduardo lá. Eu quero encontrar um cara que tem as tradições, fala a língua mantém a identidade cultural. Então, o turismo acaba incentivando você a manter as tradições, manter a sua língua. Por quê? Porque é isso que o povo que vai visitar, o turista, quer ver. Então ele acaba levando o recurso e reforçando os laços culturais daquela região. Isso é muito importante. E eu acho sensacional porque você fala com propriedade que esse é o meio que você vive, né? E isso daí tá, na minha visão, totalmente correto. E muitas pessoas entendem exatamente o oposto, achando que se tiver um contato com um homem branco na tribo indígena, que é isso daí que vai matar a tribo. Quando a gente fala que é exatamente o oposto. É o oposto. Isso aí que vai dar uma condição para eles terem uma vida mais confortável. Inclusive, quando eu estive lá de novo, lá no... Estou fazendo propaganda, né? Estou fazendo propaganda mesmo, porque foi sensacional. Lá no Rio Negro Queen, que é esse hotel flutuante, né? Um cruzeiro lá no meio do rio, quase 100% dos tripulantes eram locais. Você saía de barco para pescar, quem é que te levava? Era um cara que era ribeirinho. Você ia ali na cozinha, não sei o que, era tudo era mão de obra local. Então é sensacional, porque é isso que o turista espera também, ver como é que é a vida ali na Amazônia, pergunta se tem onça, pergunta na época da cheia, como é que não é. Enfim, é uma experiência única. Mas retornando aqui, ao ano passado, ocorreram incêndios na Amazônia, e muitas pessoas até chegaram a criticar o governo Bolsonaro, e muitos europeus ensaiando um boicote aos produtos brasileiros. De fato, a Amazônia pega fogo. Como é que é a conservação na Amazônia? Então, nós temos que pensar que a Amazônia é metade, quase 60% do nosso país, tá? Então, assim, existe uma Amazônia diferente. A gente trata a Amazônia como se tudo fosse igual. Não é, né? Então, por exemplo, vamos pegar o gancho do lugar que você estava, Rio Negro, tá? Rio Negro é onde tem essa área do Rio Negro, ela enche d'água. Os igapós, formam um ecossistema do igapó. Então, ela tem uma flutuação, cara, tem um barranco do rio, não sei em que época você foi, mas pode ter uma variação assim agora há pouco. De 20 metros, Isso, cara, eu vi a marcação da árvore, você percebe que pelo menos uns 12 metros. É gigantesca a variação de água. Então, o que acontece? O rio se espalha pela floresta. Essa é uma área que não pega fogo, porque ela está muito úmida. Né? Então, a floresta úmida. Né? Você não risca um fósforo e bota fogo na Amazônia. Né? Normalmente, o que é feito é que os caras suprimem a floresta e botam fogo naquilo que suprimem. Né? E nós temos que ir mais além, e isso é muito importante e vale para o Brasil todo, que a palavra desmatamento não é que eu fique feliz com o desmatamento, né? Mas a gente tem que entender que desmatamento não é algo necessariamente proibido, não é proibido. Existe o desmatamento ilegal e o desmatamento legal. Quando você compra uma determinada área, né, e tem que fazer um plantio, isso vale se você é indígena, se você é um produtor rural.
parte daquela área você tem o direito e o dever, porque se não fizer, vão tomar de você, não é verdade? Então você tem o dever de produzir e respeitar a reserva legal. E nosso país tem extensões, por exemplo, na Amazônia, 80% tem que ser mantido de reserva legal. Se você vai descendo aqui, 60%, né, dependendo da área do Cerrado, que é confluência com a Amazônia, ou 40%, enfim. A reserva legal é um patrimônio que todos nós brasileiros usufruímos, mas quem paga a conta é o dono daquela área. Né? Ele paga aquela conta, ele tem que manter aquilo, o acero, tem que manter aquela propriedade, né, com aquela reserva legal intacta. E isso é um patrimônio. Né? E a gente tem que começar, Eduardo, a dar valor exatamente para isso, para este patrimônio. E a gente tem que dar valor às coisas. Não adianta, a conservação nasce aqui. Mas passa por aqui, por um projeto, né, por um gerenciamento e termina aqui. Custa caro. Então, assim, a gente tem que saber qual o valor de uma onça pintada, qual o valor de um queixada. Tem que dar valor, não é só sentimental. Oh, que lindo queixada, a onça pintada é linda. É linda, mas ela tem um valor ecológico. Nós temos que dar esse valor. Você não sabe quanto vale uma saca de milho? Sim. Você não sabe quanto vale a arroba do boi? Então nós temos que saber dar valor exato, porque quando você dá valor, o cara olha pra isso diferente e fala, pô, eu tenho na minha área aqui, eu tenho 20 onças, caralho, eu tenho uma área, eu tenho um patrimônio aqui. Né? E aprovado recentemente, eu vi que foi a questão do pagamento do serviço ambiental. O serviço ambiental serve para isso, para a gente ajudar a pagar essa conta desses caras que estão arcando com isso sozinhos. O agricultor, na grande maioria, o pecuarista não é bandido. Sim. Não é bandido. Pelo contrário, até ajuda dessa conservação, exatamente como você está falando aí. E vale lembrar também, Rigi, quando veio o Código Florestal determinando que propriedades, terrenos dentro da região amazônica teriam que preservar 80% da sua área, não houve indenização não. Isso aí foi interferência na propriedade privada, né? E aqui nós aceitamos, mas isso daí está previsto, inclusive, né, no Acordo de Paris. O Acordo de Paris prevê um pagamento para o Brasil para a conservação da floresta, ou melhor, das nossas florestas, né? E muitas das vezes o próprio europeu ele não paga. Ele que devastou a terra dele, né? Fica se dizendo preocupado, o meio ambiente, que todo mundo vai morrer sem ar. Macron falando, né? A Amazônia, 20% do oxigênio do mundo vem da Amazônia, mas ele não quer replantar lá nos fazendeiros da França de novo as florestas que eles derrubaram, né? E o curioso é que esse tweet do Macron, onde ele fala que 20% do oxigênio do mundo vem da Amazônia, o que a gente sabe que é uma mentira, né? O oxigênio do mundo vem principalmente dos fitoplânctons nos oceanos, mas isso daí vai se reverberando. A Madonna compartilha, o Mbappé compartilha, o Cristiano Ronaldo compartilha, o DiCaprio compartilha, e aí faz-se um senso comum, achando que no meio do coração ali da floresta tá tudo em chamas mesmo, né? Mas enfim, dentro da floresta, tem riqueza ou não tem riqueza? Qual é o interesse internacional na floresta amazônica? Claro que tem. Tem riquezas minerais, que inclusive assim, já estão muitas sendo exploradas. E eu vejo assim, eu quando vou para a Amazônia, determinados lugares, só tem pesquisador gringo, cara. Só tem canadense, tem europeu, tem, né, andando por esse nosso Brasil para cima e para baixo. Então, recentemente até teve um programa que eu vi da Discovery mostrando uma pesquisadora saindo com um monte de sapinho daqui sem licença. Tá aí, eu assisti esses dias na televisão. Então, assim, claro que tem interesse. Infelizmente, essas pautas, a questão do oxigênio já foi até superada. Sim, a Amazônia tem uma função de regular o clima do planeta, ajuda a regular o clima do planeta, como as florestas que estão na África, como as tundras que estão lá na Rússia. Então, assim, nós temos que olhar isso. É incrível que a gente só fala do Brasil, né? E assim, quando se fala em Amazônia, é engraçado que é só Brasil. Nós temos 60% da Amazônia, mas e os nossos vizinhos têm 40%? Ninguém fala, né? A Amazônia colombiana, não, né? Ou a Amazônia peruana, é sempre Brasil, sempre a pauta é sempre Brasil. E nós temos os especialistas, infelizmente, que é um desserviço. Eu acho que o DiCaprio, eu sou fã do DiCaprio, mas, cara, ele não entende o que ele tá falando nesse assunto, nada. E é uma pena, cara, porque a ciência tá aí pra gente se apoiar nela e não pra, né, cuspir pautas que sejam de interesse. Claro que nós queremos uma Amazônia preservada e eu tenho certeza que qualquer governo brasileiro seria burrice não aproveitar uma Amazônia preservada. Tem muita riqueza lá. Né? E que nós temos que saber como explorar essas riquezas de uma forma inteligente e sustentável. Temos que usar. Nós temos
gerenciar, nós temos que gerenciar os nossos recursos naturais, né? Não importa se sejam minerais, né? Mas que de uma forma que não seja destrutiva. Pô, a gente tem que gerenciar, por exemplo, a floresta e fazer manejo. Eu sou totalmente favorável ao manejo de árvores. O que é o manejo? Manejo é você escolher, né, através de estudo, algumas árvores, né, que você retira da floresta sem impacto, sem derrubar a floresta inteira, escolhendo elas. Isso tem que ser corporações que sabem fazer o manejo. Você tira aquela, é como um jardim. É como um jardim. Você não vai no jardim e você planta flores, aí você fala, agora eu vou tirar esta flor e esta flor. Você não destrói o teu jardim, mas você coleta. Você coleta, isso é manejo. É coletar aquela determinada árvore e isso é uma riqueza, né, que nós temos. E você, depois, o que acontece? Com a floresta, quando você abre um espaço na floresta que tinha uma árvore, que tinha uma copa fechada, o que acontece? A luz solar chega ao solo. Todas as plantas que estão ali, muitas delas filhotes daquela árvore principal, encontram uma oportunidade para irem lá para cima e nesse momento que elas estão subindo, elas estão fazendo o quê? Capturando carbono. Então, assim, é bom. Então esse é um manejo. E se a gente maneja a floresta e maneja peixe, pirarucu foi salvo por conta do manejo. Os pesquisadores sabem disso. O manejo é você administrar o recurso. Vamos continuar a tirar pirarucu, mas quantos pirarucus nós temos? Ah, nesse lago, 1000. Maravilha. Quantos nós precisamos para continuar a ter a produção? Ah, nós precisamos ter 700, vamos deixar 300, nós vamos tirar. 30%, 40%. É um cálculo que o pesquisador ajuda a fazer junto com os ribeirinhos. Que isso é feito em conjunto, né? Com conhecimento empírico também. Isso salvou o pirarucu. Ararinha azul também não? Oi? Ararinha não, arara azul, isso é uma vergonha nacional, gente. Nem vou falar, porque aí você entra em outro aspecto. Quando você tem muito, você tem que gerenciar esse muito e tirar. Recentemente, eu vou entrar na arara azul porque é o pouco, né? Você tem o muito e o pouco. Quando você tem muito, por exemplo, você pega um animal como... É muita coisa pra falar, cara. Mas quando você pega um animal como queixada, você tem um animal como queixada, tá? O que é o queixada? É o principal alimento da onça-pintada, tá? A onça-pintada é o símbolo da biodiversidade brasileira e é o topo da predação. Então, assim, quando tem onça-pintada, o resto está funcionando bem. Quando não tem, é porque algo está desbalanceado. Então, a onça-pintada come queixada. Você acha que a onça-pintada ela fica na unidade de conservação escondida enquanto queixada está comendo o milho, a soja dentro dos campos? Não, ela vai falar, a minha comida está lá, eu vou lá, certo? Só que o que acontece com a população de queixada? Explodiu. Só que o queixada, quem fez os estudos aí, numa determinada época sobre o queixada, colocaram essa como espécie ameaçada, certo? Isso pode ser ameaçada no sul, no sudeste, mas no centro-oeste não é. Pode ser inclusive uma praga. Então nós temos que fazer estudos reais para que a gente possa, porque quando você coloca uma espécie ameaçada, você não pode manejar. Isso é ruim. Não deixar de manejar uma espécie é ruim porque ela começa a crescer demais, aí o produtor faz o quê? Ele vai acabar com o problema. Então nós temos que ajudar ele a gerenciar o problema. Isso funciona em países como na África, como nos Estados Unidos. Você estuda as populações de determinadas espécies e fala, tem muito. Uma parte tem que ser retirada. O que vai ser feito com aquilo? Vai para criador, vai para um açougue fazer um frigorífico. Ah, mas eu não como carne. Então não coma carne, cara. Mas não impeça quem come carne de ter a oferta de um animal que pode ser silvestre, mas pode ser, o jacaré funciona assim do Pantanal. Você cria hoje, tem um sistema de criação que você oferece proteína. Tá, então você tem que poder gerenciar, tem que fazer estudos locais, né, para saber qual a população real daquela espécie naquela região. Isso falta no Brasil, tá? A gente acaba colocando tudo embaixo do meu guarda-chuva, a gente acha que está protegendo tudo e está fudendo tudo. Desculpa falar o português, claro. Ok? Não chega a lugar nenhum desse jeito. Gente, conservação se faz aqui, ó. Não só aqui, nasce aqui, mas tem que ser feito aqui, ó. O que tem pouco, então o que tem muito, você tem que gerenciar, né? Na África tem muito elefante, você tem que uma parte tirar dos elefantes. Kruger Park, o Kruger Park... Porra, se tem muito elefante, você tem que... O elefante pode destruir toda a savana se tem muito. Quando tem pouco, você tem que fazer o quê? Guardar. Quando tem muito, usar. Quando tem pouco, guardar. Cenopsita spix, a arara azul da Caatinga. A Caatinga é o único bioma brasileiro que é genuinamente, somente brasileiro. Endêmico que a gente chama, que só existe aqui. Não existe em outro lugar. A gente não reparte a Caatinga com mais ninguém. Existia essa arara, que eu não sei onde o pessoal estava, né, que dormiu no ponto. Por quê? Não é que dormiu no ponto, é que nós tínhamos uma política aqui de meio ambiente, que eu espero que esteja mudando, e a gente está lutando muito para isso, para colocar determinadas espécies em cativeiro.
Chama-se um nome bonito, conservação ex situ, porque hoje tem que dar nome bonito para tudo, porque senão politicamente correto te consome, né? Então, conservação ex situ, o que é? Nada mais é do que pegar um animal que está sendo levado à extinção no ambiente natural, e antes que ele desapareça, você fala, vou guardar, vou reproduzir em cativeiro, é o meu seguro, é o seguro que você tem. A Arca não é o teu seguro, exatamente. Nós não fizemos isso com a arara azul, tivemos que passar a vergonha, Eduardo, eu acho vergonhoso, de ir lá na Alemanha, na Arábia, não trouxeram, negociar com os traficantes, que são os caras que levaram esses bichos para lá. Ou seja, não funciona a fiscalização, né? Eu não estou dizendo, aqui eu não estou depondo, apontando o dedo para ninguém. É um fato, tá? Quem é que faz o quê, quando e como, nós temos que agora avaliar o que tem que mudar. Mas o fato é que levaram esses bichos para lá e agora a gente teve que negociar com o traficante para trazer de volta. E fazer aquilo que a gente devia ter feito e ter sido um exemplo lá atrás, como fizemos com o Mutum de Alagoas. Mutum de Alagoas era um peixe que estava, se não fosse o Azeredo, que tem que dar o louvor a ele, que um dia recolheu os exemplares que tinha na natureza e hoje estamos devolvendo mutuns de Alagoa, né? Então, assim, o exemplo da Cenopsita spix, infelizmente, é um bom exemplo, para que a gente comece a olhar para a nossa fauna como um recurso que tem que ser administrado, ok? E não intocado. A gente tem que tocar, nós temos que ajudar, é isso. Em determinado ponto você citou os Estados Unidos. Como é que é feita essa conservação lá? Você conhece parques norte-americanos? Como é que é essa rotina? O turista vai, ele paga, enfim, como é que funciona isso daí lá? Bom, primeiro assim, as coisas funcionam lá, né? Por que as coisas funcionam lá? Porque existem leis claras, né? Então, o americano não é melhor que a gente, o norte-americano, né? Nós somos todos americanos, mas não é melhor que o sul-americano. Ele tem leis claras, que assim, você vai num parque nacional e pode, por exemplo, pescar. Você pode pescar. Só que você pode levar, você pode praticar o pesca e solte, paga para entrar no parque, tem que te pagar uma licença de pesca que não é barata, onde você tem direito a tirar 2 exemplares e levar para casa. Você não tira 3, Eduardo, você tira 2. Sabe por quê? Porque se o teu vizinho vê você tirando 3, o teu melhor amigo vizinho denuncia você. Se você for pego com 3, você fica 10 anos, sei lá quanto, eu não sei o número de anos, mas você perde a tua licença de pesca por não sei. E tem lugares, assim, no Alasca, por exemplo, que se você perder a licença de pesca, você está morto. Você morre de fome. Tá? Então, assim, as leis lá são para serem cumpridas, né? Mas a fauna não é intocada, eles entendem como um recurso. Né? E vai aí adiante. Eu não defendo, por exemplo, ser um cara assim, eu não gosto de caçar. Tá? Eu fui em países onde é permitido caçar, eu poderia ter caçado. Eu não caço, eu não gosto, eu sou um covarde. Tá? Eu sou um covarde, eu terceirizo, eu gosto de comer carne, eu terceirizo para alguém fazer o serviço. Eu acho que eu sou um covarde. Que eu caço. Tá? Então, eu sou um covarde. Mas eu entendo que em alguns países, inclusive, a gente pega a WWF, por exemplo, apoia no Zimbábue, por exemplo, a caça. Né? Por quê? Porque ela entende que a caça pode servir como uma ferramenta de conservação. Eu vou repetir aqui antes que algum... Né, desses loucos iluminados que me vêm falando assim, o Richa é favorável à caça. Eu não gosto de caçar, mas isso não significa que eu não possa apoiar um trabalho, um projeto que tem como objetivo a conservação se a caça, e eu não digo que no Brasil possa funcionar, nos Estados Unidos funciona. Nos Estados Unidos funciona. Você tem um alce, um número certo, urso. Você pode caçar urso, você pode caçar alce. O quê? Assim de qualquer jeito? Não. Você paga uma puta grana pra ter uma licença. É tudo controlado. E a grana do alce, que eles falam assim, tem que ter aqui, sei lá, 1000 alces, né, a suposição. E tem 1.200, 200 sai a licença. Todo ano eles veem quanto que pode caçar. É que nem o pirarucu que a gente pega aqui, é a mesma coisa. 200 você pode caçar. Esses 200, essa grana, vai pra onde? Vai para a conservação do alce e não para o bolso de algum filho da puta corrupto que roubou a grana, entendeu? Esse é o problema, entendeu? Nosso país aqui, o problema sempre foi a corrupção, porque a gente nunca sabe que aquele dinheiro que é para aquele fim vai para o lugar certo, cara. Esse que é o problema aqui. Isso que me desgasta, entendeu? Me deixa louco da vida, entendeu? Então assim, sim, os parques estão cheios de gente, os parques têm infraestrutura, os parques são um reservatório de fauna, eles têm muito menos... áreas de parque que nós temos, muito menos, mas é mais organizado. Né? Então, você tem... Agora nós estamos terceirizando, graças a Deus, os parques nacionais agora eles vão ser terceirizados, né? Sim. A administração. Com a concessão, exatamente, mais ou menos copiando esse modelo para preservar, para conservar os parques ali, né? Esse a gente está torcendo para que
para que dê certo e tem tudo para Esse dar é o certo. caminho, esse é o caminho. E lá nos Estados Unidos eu já cacei lá, né, o chamado javali, o hog que eles chamam, e onde eu estava era considerado uma praga. Os fazendeiros, eles iam lá na cabana, né, no centro turístico, pedir para os caçadores irem para a propriedade deles. E às vezes você via, assim, saía do meio do mato, dezenas, assim, 20 correndo, blá, 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 e era livre. Aí eu perguntei para o americano, mas e o deer, o viadinho lá? Ele falou, cara, nem pensa, porque tem que ter a época, exatamente o que você falou, se a fiscalização pega você fora da época de caçada com o negócio aqui, acaba o negócio dele. Esquece. Então lá o negócio era muito bem feito. Depois a gente até pegou, tem até a marca aqui da faca, né? Pô, de primeira viagem ainda. Tava lá com Royce Grace. A gente foi lá para limpar o javali que a gente tinha pego. Acabei me cortando aqui com a faca na hora de limpar. Na beira da estrada, Richard, um frigorífico. Chegou lá, deixamos a carne lá, falou, ó, eu quero em formato hambúrguer, meio apimentado, e quando ficar pronto, manda lá para Califórnia, que é a casa do fulano de tal. Assim, movimentou o turismo, ajudou o fazendeiro, que é uma praga naquela localidade, frigorífico, e é um negócio, e garantiu a sua carne lá dos 2 meses de churrasco lá que você garantiu lá na tua casa, aquele churrasco americano, né, de hambúrguer. Então é um negócio sensacional. E aqui no Brasil, por vezes, acaba sendo, infelizmente, demonizado. Porque a gente entra, olha sempre a metade do copo vazio e não a metade do copo cheio no Brasil, entendeu? Então, assim, a gente sempre olha, puxa, mas peraí, então caça, volto a dizer, eu não caçaria, mas eu tenho a cabeça pra isso. É que nem o cara que é vegano, por exemplo, eu respeito o vegano. Maravilha, ele não quer comer carne, né? Mas ele tem que entender, né, que tem pessoas que têm outra forma de encarar isso. E aí, meu amigo, nós podemos... Eu nem vou entrar nesse assunto a fundo, porque senão nós temos que ter outra hora só para falar sobre essa coisa do vegano, vegetariano, do onívoro, né? Para as bases da sustentabilidade, o que é mais sustentável, o que é mais saudável, o que é mais... Eu defino só que sim, a gente tem que ter práticas humanas. A gente não pode ser avaliado... o cara morreu, por exemplo. Pô, o cara morreu. Pô, o Richard morreu. Cara, você viu como o Richard morreu? Atropelado por um ônibus. Puta merda, eu quero morrer atropelado por um ônibus. Eu não quero ser lembrado pelo dia que eu morri. O dia que eu morri eu deixei de existir, nem percebi. Bum, passou o ônibus em cima. Eu quero ser lembrado pela forma que eu vivi. Isso que eu quero. Então, eu quero dar condição a este animal para ele viver a vida mais plena e boa possível. Que um dia, ele cumprindo a sua função, ele vá, como todos nós vamos. Todos nós vamos de uma forma ou de outra, certo? E a natureza não é tão boazinha como a gente imagina. Eu recomendo, por favor, um Instagram chamado Nature is Metal. Vão lá dar uma olhadinha nesse Instagram, quem tem muito coração e vive na cidade, porque normalmente quem tem esses discursos de muito amor e só amor não resolve, senão eu estaria casado com minha primeira esposa, eu já tô 6 casamentos acabados. Tem que ter, né, gerenciamento. Então assim, não só funciona com o coração. Né? Seria tudo lindo se funcionasse com o coração, e normalmente essas pessoas que estão sentadas dentro de um apartamento, no meio da cidade, é que estão julgando o que está acontecendo por falta de informação. Se informem melhor, não sejam levados, falam tanto em não seja massa de manobra de gente que, como existem bons fazendeiros e maus fazendeiros, e graças a Deus existem melhores bons fazendeiros que maus, existem maus políticos e bons políticos. Existem maus pesquisadores e bons pesquisadores também. Existem más ONGs e boas ONGs. Tomem cuidado só com qual que você está afinando o seu discurso. Só isso. Como é que é o nome do Instagram aí? É o... Nature is Metal. Nature is Metal. Nossa, isso quebra o coração de todo mundo. Aí essa vez vai ser nego chorando em cima daquilo. Porque é a realidade, cara. Um grupo de wild dogs de cachorro selvagem, eles vão estripando o animal e comendo ele vivo, cara. Eles não falam, com licença. Às vezes é mais humano uma bala direto na cabeça daquele bicho e termina de uma vez, do que aqueles... Mas isso faz parte da natureza. Eu acho que nós, como seres humanos, temos a obrigação e a conta... Nossa, passou um lagarto enorme aqui, mano. Aqui tem. Temos a condição de realmente, para esses animais que nos servem, nos ajudem, que nós sempre foram parte do ser humano, da vida do ser humano, fazer que a vida deles seja digna. Só isso. Mas também tem o Instituto Onça Pintada. Tem. Fala um pouquinho pra gente como é que é o Instituto. Eduardo, o Instituto Onça Pintada para mim foi uma coisa... Muito do que eu tô falando hoje, eu não achava dessa mesma maneira há 5, 6 anos atrás. Eu pensava diferente de algumas coisas, porque a gente é envolvido muito emocionalmente com tudo isso, né? E né, a gente tem essa coisa da conservação, deixa tudo ali, não mexa, não faça nada, aquilo tem que ficar ali, e não é exatamente assim. Por que o Instituto Onça Pintada tem uma importância gigantesca?
Primeiro que o Instituto Onça Pintada, 50% das onças do mundo, que estão só na América, né, estão no Brasil, 50%. Né? O Instituto Onça Pintada é liderado por 2 pesquisadores, que é o Leandro Silveira e a Ana, que são dos mais antigos pesquisadores, entre os mais antigos pesquisadores de onça pintada do país. Quando eu conheci o Leandro, em 2005, foi a primeira onça que eu vi ele correndo, né? Ele estava colocando colar. Então, naquela época, né, o trabalho dele é pegar cachorro, que é a técnica do caçador, né? Pegar o cachorro, cercar a onça, dar um tiro de dardo, botar ela no chão, colocar o colar e soltar para entender como ela se comporta, para entender, né, a distribuição, como ela usa a sua área de ocorrência, né, aquele seu habitat e tal. Os caras estão há 30 anos estudando a onça pintada, já sabe tudo de onça pintada. Mas o que ele descobriu nesses últimos 30 anos? Ele tem o benefício de estar ao lado do Parque Nacional das Emas, que é um fragmento de floresta aqui em Goiás, que em volta é só agricultura. É só agricultura em volta. O que ele descobriu? Que, através da pesquisa, ele descobriu que a onça pintada fica menos no parque do que nas áreas agrícolas. Olha. Porque a comida dele está lá, a gente falou disso. A comida dele está lá. Ela usa essa área. Né? E então, o que ele teve, ele, porque ele não coloca ele, ou o trabalho dele, ou a ciência acima do objeto de pesquisa dele. Isso é muito importante. Para o pesquisador, quando o pesquisador ele se perde nisso, ele por ego, ou ele esquece de que o objeto da pesquisa é o que motiva ele. E tudo que ele tem que fazer, não é, a gente já sabe tudo de onça pintada, ou quase tudo. O que a gente precisa agora entender é como conservar e manter ela. O que ele entendeu? Que se ele não chamasse o cara do agronegócio como amigo, ele não ia chegar a lugar nenhum na conservação. Eu acho que isso foi um passo muito grande, porque é um cientista que sempre apontou o dedo, né? Apesar que eu acho uma hipocrisia, a gente tem que entender em primeiro lugar que nós todos, a não ser que você faça fotossíntese, seja uma planta, você vai comer algo que o agronegócio vai te providenciar. Ponto. Não tem como fugir disso. Então tem que parar com a hipocrisia. Nós temos que apoiar práticas bem feitas, mas nós temos que saber que ninguém se alimenta do sol, a não ser as plantas. Certo? Então, o agronegócio, ele é a coluna vertebral do Brasil, mas nem tudo é só economia. Dá para fazer trabalhar a economia com sustentabilidade. E ele entendeu que esses caras que trabalham com sustentabilidade, que não matam a onça, que preservam a reserva legal, esses caras são amigos do meio ambiente. Ele falou, eu quero vocês junto comigo. O Instituto Onça e a Aliança Onça Pintada hoje é isso. Pesquisadores, são as maiores fazendas produtivas do país homologadas pelo Instituto, que tem uma série de regras que você tem que cumprir para poder fazer parte desse grupo, processos, grandes áreas agrícolas que também fazem parte, que preservam a onça pintada. Então, onde está a importância disso? É que a gente tem pela primeira vez, né? Não quero falar que é a primeira vez, mas a gente pelo menos tem um instituto tão importante, né, de pesquisadores que hoje entendeu que não quer bater a cabeça com o agronegócio. Eles querem se aliar ao agronegócio. E que nós precisamos agora o quê? Nós precisamos de um abraço fraternal que estamos costurando agora com o governo, né? Que é trazer o olhar da política pública, dizendo isso aqui é a união do poder público, da iniciativa privada, através dos produtores e da pesquisa. Nós todos temos o mesmo objetivo, cara. Bacana. E ó, quem tá falando é o Richard, né? O Eduardo Bolsonaro não. Então dá pra caminhar junto, né? Bem interessante isso daí. Mas, Richard, falando de você agora, pode ter gente que fale, Richard, você tá falando isso porque você é embaixador do ecoturismo do Brasil, isso é um cargo no governo Bolsonaro. Explica pra gente como é que é esse cargo, ônus e bônus, enfim, e como é que você aceitou esse convite? Eu falei, na verdade, eu só me fudi com isso, né? Porque eu tive patrocinadores que foram embora por questões radicais, porque hoje nós estamos nessa polarização imbecil, porque, gente, assim, sabe que eu descobri nesse pouco tempo? Eu nunca fui de me posicionar politicamente, porque eu achei que sempre fosse necessário, e na verdade não é. Infelizmente, a gente tem que se posicionar. Não tem jeito, porque senão a gente fica em cima do muro e nada acontece. Você tem que... eu tenho pessoas que eu tenho certeza são pessoas... Eu trabalho com o meio ambiente. Hoje a bandeira do meio ambiente, a bandeira verde, na verdade, o vermelho se apropriou do verde.
Né? Eu sinceramente, eu acho que o comunismo, né, a gente tem que falar comunismo, socialismo, assim, o comunismo, né, que é a questão política, né, e o socialismo é econômica, né, mas eles não encaixam hoje no progresso. Eu não vejo progresso nisso. Eu vejo muito mais... eu não sabia me posicionar. Falei, o que eu sou, cara? O que eu sou? E eu descobri que, apesar das minhas tatuagens, meu cabelo comprido, meu jeito doido de ser, eu sou um cara que eu acredito na família. Eu acredito em Deus como uma forma, talvez diferente da forma que você vê, mas eu acredito na forma como eu enxergo Deus, no amor. Né? Eu acredito no progresso, eu acredito que a gente cresça espiritualmente, eu acredito na família, eu acredito, né? Eu criei 2 filhos com o meu trabalho, que são a minha vida. Então, assim, mas eu não sabia, eu tenho gente, por exemplo, que se posiciona e fala, eu sou de esquerda, e às vezes nem sabe o que tá falando, sabe? Eu achei há tempos atrás que eu seria, o que eu seria? Acho que eu sou de centro-esquerda, sabe aquela coisa, porque esquerda radical, não, mas parece que quando você não é essa esquerda, parece que você não tem coração, Eduardo. Uhum. E isso é uma mentira, cara. Isso é uma bobagem. Hoje eu posso dizer que sim, eu sou um cara de bom senso. Eu não sei se cara de bom senso significa conservador, não sei se é isso. Mas se for, pode me chamar então de conservador. Eu acredito nesses princípios. E mais do que isso não quer dizer que eu não me importe com as pessoas, cara. Parece que, você é de direita, então você é um destruidor, é um capitalista degenerado. Não, eu hoje só consigo ajudar as pessoas que me cercam, meus funcionários, meus colaboradores, as pessoas, porque eu progredi na minha vida e eu consegui ajudá-los com fruto do meu trabalho. Sim. Entendeu? E isso não significa que eu não me importo. Ao contrário, eu me importo muito mais com eles, porque eu quero dar chance para aqueles que têm condição de subir, né? De dar essa posição. E para aqueles que não tiveram a mesma chance que eu, cuidar deles, né? Eu acho que, então assim, o que eu sou? Eu não sei o que eu sou. Uhum. Né? Entende? E eu acho que as pessoas confundem esquerda e direita. Parece que, se você... não, eu tenho que falar que eu sou de esquerda, porque senão eu não me importo com as questões raciais, éticas, exatamente, com as questões... É bobagem isso, gente. É que hoje em dia o debate já polarizou muito. As pessoas nem falam mais em argumentação. Elas se atacam. Você é contra a cota racial? Você é racista. Você é contra o PLC 122? Você é homofóbico. Você é contra... E é por isso que a gente vai chegando nessa polarização. Falta até um pouquinho de debate, de bom senso no meio político. Mas eu vou te adiantar. Esse negócio de conservador, direita e esquerda, não é um pacotinho onde você entra, não. É muito isso daí que você está falando. É o que você imagina, como você se enxerga, o seu coração. Mas eu te diria hoje que você está muito mais pro lado conservador. Porque quando você fala que Sim. é a favor da família, da meritocracia, você acredita no empreendedorismo individual, o pessoal da esquerda vai ficar doido contigo, cara. Vou te adiantar logo. Tudo bem, mas o pessoal, talvez, a maioria do pessoal da esquerda nem saiba o que é a esquerda, ser esquerda, Sim, entendeu? Como eu não sabia me classificar, eu ficava chateado de falar assim, será que... Isso pouco importa a classificação tua. Porque não importa, cara. Importa são os seus princípios. Sim. Como você pensa e como você age. Isso é mais importante. Como você age. Porque tem muita gente que fala e não age. Pega a bolha dos artistas. Desculpa dizer meus artistas. Eu sou um artista. Sou. Então parece assim, se você é artista, você é obrigado a ter determinadas pautas. Cara, eu tenho assim, eu não vou entrar eu vou ficar mais no meio ambiente, tá. Mas assim, eu tenho o Corre Negão da Pororoca, 17 anos tá comigo, mano. É meu brother, meu irmão, é negro. Eu tenho sentado que tá aqui comigo, um cara que tá 15 anos comigo. A minha loura aí. Que é gay e é meu assessor. Então assim, eu vou sair disso e vou entrar no meio ambiente. Gente, essa questão, nós artistas, né, é muito mais fácil você pegar uma bandeira que seja simpática do que uma bandeira que tem que passar por isso que nós estamos passando, que tem que explicar. É muito mais fácil, dá muito menos polêmica. Por isso que a esquerda trabalha com emoção. Exato. Entendeu? É muito mais fácil. Né? Então, você vê esses artistas, infelizmente, falando absurdos, não são nenhum especialista. Você canta bem, continue cantando. Isso não quer dizer que você não tenha o direito a ter opinião, mas cuidado, porque a sua opinião acaba levando, muitas vezes, a um desserviço, a um erro. Você está induzindo pessoas a um erro. Saiba melhor o que você está falando. E eu não estou falando de política aqui, eu estou falando de meio ambiente, que interessa a qualquer um. A todos, não importa onde você esteja sentado hoje. Então assim, tome cuidado. Aí você vê uma bolha que, por exemplo, e aí eles falam, não, nós somos de esquerda. Eu não entendo como você pode ser de esquerda quando você tem... Então distribui a tua riqueza, cara. Não é isso que se preza? Né? Porra, você tem de cara morando lá fora, com um monte de grana, fazendo essas pautas, entendeu? Esse desserviço. O Paulo Coelho deu uma esses dias aí, falando horrores, falando para boicotarem de fato o Brasil. Né? Ele lá da Suíça.
confortavelmente do seu laptop. Só que mal sabe ele que o reflexo disso que ele está orientando os europeus a fazerem é levar a desemprego, é piora da economia aqui. Eu não vou apelar para falar fome, né? Mas, em última instância, seria isso que ele está falando. Para ele, tudo bem, né? Ele mora lá na Suíça, não mora aqui no Brasil. Quero ver, vem aqui apagar fogo. E lá, uns brigadistas lá no meio do Pantanal apagar fogo. Aí é que a gente começa a ver. E eu puxo aqui para o finalmente, encaminhando já para o final. Eu esqueci de falar. Na Polícia Federal, minha primeira lotação foi na fronteira com a Bolívia, em Guajará-Mirim. De um lado Rondônia, do outro lado Guaiará-Mirim. Tem um forte lá. Sim, sim. Aí, o que acontece? Uma das primeiras operações lá enquanto policial federal foi extração ilegal de diamante da reserva indígena Roosevelt. E como é que era feito? Olha só, naquele tempo era Orkut ainda, né? Tem tempinho já. Mas a foto do criminoso era a foto de perfil dele no Orkut com a mão cheia de diamante, em estado bruto, né? Mas pra você ver tão pé de chinelo que o cara era. Ou seja, não demandava nenhuma tecnologia especial para você tirar aquele diamante. Mas como é que ele fazia? Dava um qualquer lá pro índio, entrava, destruía, pegava o que interessava, que era o diamante, e ia embora. Ainda vendia uma merreca aí no mercado negro, lá pro exterior, ou sei lá para quem. Então você repara que muitas vezes essa política que imaginam, tem que isolar a Amazônia. Não, se você isolar ela, você está criando exatamente o ambiente para que esse tipo de crime ocorra. Se você não tiver uma estrada para levar o fiscal até lá, eu sei que a estrada tem outros reflexos, mas se você não tiver condição de ter uma fiscalização, o criminoso dá um jeito de chegar. Agora, o Estado vai ser mais difícil. Então essa é a minha, vamos dizer assim, a crítica final aqui, porque eu discordo muito disso, né? Falar que isolar é sinônimo de preservar. Não, e posso usar um gancho nisso aí? Eu tive grandes oportunidades de estar rodando o Brasil e em diversas etnias indígenas, assim, esse sonho nosso, claro que tem algumas etnias que estão isoladas e a gente tem que, por questão de doenças, muitos eles não estão preparados, então talvez seja melhor deixar eles isolados mesmo, mas aquelas que já tiveram contato, já estão culturados, enfim, quem disse para vocês que o índio quer ficar lá pelado no meio do mato? Quem falou isso para vocês? Eu lembro de um índio cinta larga, quando eu abria a Coca-Cola, eu via que o Zé cinta larga aparecia na porta, tava com o negão. Eu levava Coca-Cola, o negão adora Coca-Cola, eu levava só pra ele. Abria, o Zé aparecia na porta, Zé cinta larga. Coca-Cola gelada? Falei, Zé, você é índio cinta larga, tem que beber água do rio. Não, homem branco ensinou, índio cinta larga gosta de Coca-Cola e Toyota. Então assim, irmão, eles não querem ninguém, querem evoluir. Que tal usar, já que esse diamante está saindo de dentro de terras indígenas, que tal fazer, como existem já algumas etnias que estão fazendo isso e estão progredindo, fazer com que eles participem de forma... Porque quem ganha lá é o cara que está fazendo, enfim, essa ilegalidade e 2, 3 chefes que estão ganhando lá. Vamos falar a verdade. A base da pirâmide está, aqui. Entendeu? Fazer isso regulamentado para que possa se explorar esse diamante da forma correta, que eles tenham uma participação verdadeira em cima disso, dessa renda, né, nas terras indígenas, mas que seja do Brasil, que pague imposto, que sabe, que deixa o cara comprar o Toyota dele. Pô, mas deixa ele comprar o Toyota dele. Olha, os índios Micosuki nos Estados Unidos são donos, são ricos e estão lá. Eu fui gravar lá, eles estão fazendo pau-au. Pum, pum, pum. Deixa eles lá, mantendo a cultura e deixa ele com aquele baita carrão. Qual o problema? Que direito temos nós? É que a gente pra gente fica bom isso. Entendeu? É o sonho que eu tô aqui na cidade, mas nossa, aquele puro indígena lá, que lindo. Irmão, você não vive lá, cara. O puro indígena no cacete, brother. O cara quer evoluir, ele quer celular, ele quer pôr o filho na escola, quer educação, mano. É a mesma coisa de chegar assim, você tá aqui com o seu 10, 20 anos atrás, você tem você lembra aquele celular tijolão? Sim. Que era até status, Motorola. Né? Quem tinha o celular tijolão, o pessoal usava, aqui na cintura, tinha o bip. Aí você chega lá nos Estados Unidos, desenvolve lá um iPhone, aí chega o americano, então, brasileiro, eu não vou te dar o iPhone não, pra você preservar a sua cultura. Isso, porque esse telefone aqui é norte-americano e vai ficar ruim pra você que é brasileiro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não faz sentido. Então, a gente tem que abrir o olho pra isso, deixar de ser arrogante e mudar. Eu mudei muito. E eu acho que isso é uma evolução. Mudar os seus pensamentos é uma evolução, cara. Bacana. Abram a cabeça, pelo amor de Deus. Perfeito. Richard, o papo tá bom, mas estamos chegando no final aqui pra Hora do Livro. E já que nós falamos aqui de conservadorismo, estou dando aqui para o Richard um livro do nosso saudoso Roger Scruton, que recentemente nos deixou,
mas que é talvez aí o autor moderno, o maior expoente moderno sobre o conservadorismo. E o livro dele é O Conservadorismo, um convite à grande tradição. Então, Richard, tá aí para você. Vou ler. Faça... Não, vou ler. É curtinho, dá para ler no tentar bolso me aí. identificar onde eu tô me posicionando nessa história toda, né? Vou ler com certeza. E ele também tem um documentário que está público, tá aí no YouTube para quem quiser ver, né? É sobre a beleza importa. Também é sensacional. Ele é um cara tido aí pelos conservadores, como eu falei, né? O grande expoente moderno do conservadorismo. Vou ler. Assistir, muito bom. Não vou já sentar no avião e ler. Eu quero te presentear com isso aqui. Educação começa lá embaixo, no fundamental. Tá? Isso aqui é um desenvolvimento que nós fizemos, onde o Richard se torna um personagem. E tudo que eu falei aqui, a gente está colocando dentro desses 7 livrinhos, 7 revistas, que tem, por quê? Porque a gente acredita que é lá embaixo que a gente começa a trazer esses conceitos verdadeiros. O uso sustentável. Não falar, tem que ficar separado e ninguém mexer. Não, tem que saber mexer. E é isso que a gente ensina, como fazer isso de uma forma sustentável e possível no nosso planeta e no nosso Brasil. A educação começa lá embaixo, né? A gente vê muitos conceitos errados sendo passados para as crianças e elas crescem, né? E me preocupa isso, porque essas crianças amanhã vão estar na tua posição, cara. Sim, né? com certeza. Então, com certeza. na minha posição, na sua posição. Então, a gente tem que ir lá embaixo começar a trabalhar essa questão. Pô, bem feito, hein? Parabéns. Colorido aqui. É você aqui, esse aqui, né? Pô, tá meio mentiroso aqui. Não, cara, tem uma adaptação, né, cara? Moderna. Pô, mas tem aqui até a tatuagemzinha aqui lógico, debaixo do olho, ó. Pô, marca registrada. Não, bacana demais. Richard, muito obrigado. Pela oportunidade. Não, cara, eu que agradeço. Pô, aproveitar o seu tempo, tá aqui com a gente. E a gente sempre pede para deixar uma mensagem final para quem tá nos assistindo. O tema é livre, mas a gente sempre fala para falar um pouquinho da pandemia, aquela pessoa que quebrou o seu negócio, está passando por uma dificuldade. De repente, é alguém que está lá no hotel de selva, né, que o turista parou de chegar lá na ponta, no Pantanal, em Bonito, no Amazonas. O recado que você deixaria para esse brasileiro? Nós passamos um ano muito difícil. Muito. Todo mundo sofreu. Todos nós sofremos. A gente lutou muito. Eu vejo agora a coisa começando a dar uma recuperada. E o que eu queria pedir, assim, ela só vai se recuperar se a gente trabalhar como uma nação, como brasileiros que nós somos. Nós temos que nos proteger, nós temos que trabalhar em conjunto e nós temos que, nesse momento, deixar de lado, né, o nosso ego, as nossas raivas. A gente tem que se concentrar naquilo que é o amor e a construção e o desenvolvimento do nosso país. Em cima de pautas com a sustentabilidade. Sim, é possível desenvolvimento com sustentabilidade e o turismo é uma ferramenta que eu sei que o governo atual abraçou. Teu pai está muito empenhado nisso e nós vamos em frente. Nós vamos tornar este país um exemplo para o mundo inteiro. Não se deixem levar pelas conversas. Obrigado, Richard. Tamo junto. E para você aí que curtiu, a gente pede, por favor, né, para se inscrever no canal, para ficar de olho, porque outras pessoas viram aqui dizer o que o Brasil precisa saber. Um abraço, fique com Deus.